Aleluia. Glória. Agora sim. Agora vai. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Deus é bom. Amém. Você está animado? Só o pastor PC. Aleluia. Deus é bom. Você pode orar comigo? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Nós te agradecemos por essa oportunidade, Pai, de recebermos a tua palavra. Estamos aqui reunidos no nome do Senhor e sabemos que quando a igreja está reunida, a tua presença se faz real, Pai. E é isso que nós queremos declarar nessa manhã. Somos dependentes da tua presença. Somos dependentes, Pai amado, desse contato contigo. É por isso que nós estamos aqui, rendendo a ti todo o nosso espírito, alma e corpo a ti, Pai amado. Estamos prontos para receber de ti. Precisamos, somos carentes de receber de ti, Pai. Consagramos a nossa vida agora. Tudo que somos, tudo que temos, todos os nossos pensamentos, todas as intenções do nosso coração, para te servir, para estar, Pai amado, em tua dependência, Senhor. Revela-nos a tua palavra, fala ao nosso coração. Precisamos crescer. Precisamos, Pai, avançar nas coisas espirituais. E nós queremos, Pai amado, te pedir nessa manhã, olhos do entendimento iluminados. Sim, Pai, ouvidos para ouvir, coração para entender, Pai amado. Compreendendo, Pai, as coisas do Senhor, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, pessoal. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Deus é bom. Oh, glória a Deus. Oh, povo animado. Glória. Aleluia. Eu gosto de pregar de manhã porque o povo vem tudo aceso, né? Aleluia. Deus é bom. Tem algum microfone ligado aí? Todos. Dá um mutezinho deles aí. Fica melhor, né? Glória a Deus. Deus é bom. Amém, amém, aleluia. Vamos nos ajeitar aqui, nos acertar. Hoje eu quero conversar, né, com você a respeito de uma das coisas. A gente já tem falado muito sobre isso, que é uma das coisas mais importantes da vida cristã, que é a oração. Amém? Pastor, mas hoje é culto de domingo, exatamente. Que é para poder você vir no culto de oração, para orar aqui juntamente conosco. Amém? Aleluia, porque a igreja precisa estar exercitada na oração. Amém? Nós precisamos estar exercitados na oração. E eu quero falar aqui daquela oração que Jesus fez, né? A oração chamada, ensinou, na verdade, ele não orava o Pai Nosso. O Pai Nosso não é uma oração para ser repetida nas palavras que elas estão na Bíblia. Ela é um modelo e nós podemos ver isso pelo contexto. E a igreja precisa aprender os benefícios da oração. Amém? Eu estudei aqui esse texto e eu pude captar alguns benefícios da oração. Eu acredito que os benefícios da oração são incontáveis. Amém? Jamais eu me atreveria a dizer que esses que eu encontrei aqui, que eu pude entender, compreender, serão a lista dos benefícios. Na verdade, eu acredito que eu, começando a ver isso aqui, alguns outros vão abrir ainda mais esse nosso entendimento e nós podemos avançar e mergulhar ainda mais na oração. De uma coisa eu tenho certeza. Nós ainda não oramos como deveríamos orar. Amém? Só eu? Amém? Aleluia. E se nós soubermos um pouco mais sobre os benefícios da oração, nós vamos ficar mais interessados em orar. Eu pelo menos acredito nisso. Amém? Aleluia. O irmão Rega tem vários livros a respeito de oração, irmãos.
Eu quero motivar você a ler esses livros. Amém? Eu estou até desejoso de começar a fazer estudos nos livros de oração. Amém? Isso começou a surgir no meu coração. E eu acredito que eu vou orar para nós trabalharmos esse negócio. Amém? Porque aquele homem mergulhou na oração. Então ele sabe, eu digo porque ainda está escrito lá, né? Ali as profundidades da oração. Amém? Que nós estamos apenas na beirada da lagoa. Vou dizer lagoa não, porque a oração na verdade é um oceano, né? Então nós estamos apenas andando na areia da praia. E as ondas de vez em quando batem nos nossos pés, molham os nossos pés, mas nós ainda não entramos de verdade mesmo. Se nós entrássemos de verdade na oração, a nossa vida seria diferente. Amém? A nossa vida seria completamente diferente. Então abra sua Bíblia aí, se você quiser, em Mateus capítulo 6. A partir do versículo 6 nós vamos ler. Aleluia! Várias vezes na Bíblia, Jesus ensina a respeito de oração. Muitas vezes nos evangelhos você vai ver Jesus ensinando sobre oração. Nas cartas você vai ver Paulo tanto motivando a orar, como ele mesmo, as próprias orações de Paulo, elas são colocadas ali para também nos nortear, para também nos ajudar nessa coisa que é a oração. Amém? Eu quero dizer para você que Paulo ensina que a oração em línguas é a oração perfeita. Amém? Paulo fala que a oração em línguas é a oração perfeita. Ali está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, que aquele que ora em línguas, o seu espírito ora de fato, que ele dá bem as graças. Amém? Diz que ele edifica a si mesmo. Então, se você olhar 1 Coríntios 14, você vai ver que a oração em línguas, ela é estabelecida em um patamar fora de qualquer questionamento ou dúvida do potencial. Eu não vou em outras línguas, mas eu não quero que você pense ou esqueça ou permita que algo retire a importância que há na oração em línguas. Amém? O que eu vou falar aqui, esses benefícios, alguns que eu descobri nessa oração que Jesus ensinou, como os discípulos deveriam orar, são com certeza desfrutados na oração em línguas. São alcançados na oração em línguas. Amém? Mas como Paulo disse, eu também sei, Paulo disse, irmãos, o que faremos, pois? Oraremos em espírito e oraremos com o nosso entendimento. Amém? Como eu sei que a igreja ainda não chegou no nível que Paulo estava citando ali, porque Paulo não diz, o que eu farei, pois? Orarei com o meu entendimento e orarei com o meu espírito. Ele fala, orarei com o espírito e orarei com o entendimento. Porque ele estava falando de você orar com o entendimento aquilo que está no seu espírito. Amém? É outra fase. Amém? Você está entendendo isso? Se você não entender esses pequenos detalhes, você também não consegue extrair tudo a respeito da oração. Então, sabendo que nós, quando oramos em línguas, e temos por inspiração a oração no entendimento, ela também é perfeita. E vamos extrair o benefício necessário para aquilo. Amém? E, como eu estou dizendo, a maioria de nós não ora em línguas.
o tempo necessário. Amém? Alguns de nós oram algum tempo em línguas. Alguns de nós, muitos de nós, oram um pouco no seu próprio entendimento. Amém. É verdade. Amém? Alguns de nós oram alguma coisa no entendimento, algum tempo no entendimento. Amém? Então, nós não podemos pensar que vamos extrair todos os benefícios sempre que nós orarmos. Amém? Então, nós vamos sempre, em tempos de oração, períodos de oração, extrair alguns benefícios desses e mais que existem, mas não todos de uma vez. Mas é importante que nós entendamos que quanto mais nós oramos, mais benefícios nós extraímos. Vocês estão conseguindo entender isso? Até aqui, bem-aventurados sois se praticais. Está entendendo, irmão? Amém? Isso não é uma lista esgotada. Isso é uma lista inesgotável que está inserida em várias orações da Bíblia. Mas a primeira coisa que nós devemos entender é que nós precisamos orar. Amém? E essa lista que eu pude capturar aqui são apenas algumas motivações, né? E necessidades. Porque a partir do momento que eu também entendo isso, isso vai se tornar uma necessidade para mim. Amém? Porque Deus, Ele não trabalha de outro modo, senão pelos princípios que Ele mesmo estabeleceu. Amém? E eu quero dizer para você que esses princípios, às vezes as pessoas dizem assim, mas por que Deus estabeleceu assim? Porque as coisas foram estabelecidas no reino espiritual, onde tudo é perfeito, Ele estabeleceu princípios perfeitos. E quando Ele criou o homem, criou perfeito, mas o homem caiu. Então foi o homem que caiu do princípio para o qual Deus o criou para andar. Não é invenção de Deus, não é pirraça de Deus. Você está entendendo? Ele não está endurecendo as coisas para nós. Simplesmente são as coisas espirituais que foram estabelecidas por um ser espiritual que nos criou espiritualmente capazes de cumprir esses princípios espirituais, e o homem caiu. Então, quando nos recuperamos, entre aspas, o recuperamos, vou dizer, quando voltamos para a posição, amém? Entendemos os princípios espirituais e passamos a entender as coisas espirituais como espirituais. E não mais de modo natural e carnal. E aí nós entramos nisso pela fé. Amém? Entramos nisso pela fé. Precisamos de fé para entrar nisso aí. Amém? Então posso ler agora, já feito aqui todo esse preâmbulo aí, toda essa introdução. Amém? Diz assim, versículo 6, capítulo 6. Tu, porém, aqui está falando, né, os discípulos pediram para ele ensinar a orar, eles estavam falando a respeito de oração, ele diz, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém? Esse é o primeiro versículo, eu só quero mostrar para você aqui, que Jesus está falando, não de forma literal, você entrar no quarto e se trancar, porque você vai ver que Jesus orava em todo lugar. Amém? Mas tem uma palavra aqui bem interessante, que é traduzida para nós como o teu pai que vê no secreto te recompensará. Essa palavra, recompensará, ela amarra o compromisso de Deus para aquele que acerta as coisas na oração de uma forma tal que Deus fica obrigado. Amém? Porque essa palavra recompensará aqui, na verdade, é pagará. É uma palavra usada, ela do grego, eu vou aqui ler ela para você, ela está escrita apodossei, né? Mas ela é do verbo apodidome, que o didome é o verbo dar, certo?
Mas quando eles colocam apodidome, é um pagamento. Entendeu? É uma responsabilidade. É uma dívida sendo paga. Então, Jesus não falou a palavra e o Pai dará, fará. Entendeu? Não é uma coisa, entre aspas, quero que você entenda isso, de uma bondade nesse sentido de Deus. Deus vai dar. Não é isso. A palavra usada é a palavra para pagamento. Isso quer dizer que é mais ou menos assim: você fez o que tinha que fazer, agora eu tenho que fazer o que eu disse que eu ia fazer. Você está entendendo? Então, muitas vezes a religiosidade tira esse poder das palavras, mas a gente está recuperando, graças a Deus, né? A gente está recuperando o poder com o qual a Bíblia foi escrita. Amém? E isso aí nos ajuda a extrair toda a potencialidade que existe na oração e a nossa fé ficar ativa, sabendo que Deus vai fazer para nós tudo o que Ele disse que ia fazer, não apenas pela bondade dEle, é claro que a própria regra já é por causa da bondade dEle, amém? Mas Ele fica obrigado. Não é você que está obrigando a Ele, é Ele que se obrigou. Foi Ele. Ele mesmo se obrigou. Ele se colocou pelo peso da própria palavra nessa condição. Amém? Não somos nós. Os religiosos vão dizer assim: você não pode obrigar Deus a nada. Não posso. Mas se Ele mesmo se obrigar. Se Ele mesmo colocar a sua palavra em jogo. Amém? Aleluia. Porque eu não posso obrigar o pastor PC a me dar nada. Mas a partir do momento que ele chegar para mim e disser assim: pastor, eu vou lhe dar R$100. Você está entendendo? Eu vou lhe dar R$100. Ele ficou obrigado ou não? Ficou. Pelo menos para mim, ele ficou obrigado a dar, porque ele disse que ia dar. Então Deus, Ele se coloca nessa mesma posição. Ele não é obrigado a dar, mas se Ele disse que daria, virou uma dívida. Amém? Aleluia. Então, passada essa, vamos para outro versículo. E, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Veja que coisa interessante, né? Jesus acabou de dizer que Deus sabe tudo o que a gente precisa, né? Ele está falando a respeito de nós pedirmos, nós orarmos. E ele disse: o Pai de vocês já sabe tudo o que você precisa. Amém? Então, irmãos, veja bem, o que você está querendo, o que você está pedindo, o que você está orando, não é novidade nenhuma para Deus. Ele já sabe todas as suas necessidades. Aí você diz: então, pastor, por que Ele não me dá logo? Não é? Muito tempo eu pensei assim: rapaz, mas Deus sabe o que eu preciso, para que eu vou pedir? Amém? Eu vou dizer para você, irmãos, é porque Deus não pode dar. Amém? Deus não vai poder dar enquanto os princípios espirituais não forem cumpridos. Amém? Ele não pode dar. Ele já sabe o que você precisa, mas é necessário que você tenha fé. Enquanto você não crê, não recebe. Não adianta, Deus não pode burlar isso. Amém? É por isso que Jesus disse: Deus já sabe, mas você precisa orar. Amém? E aí você vai ver que a oração precisa ser feita com fé, cumprindo princípios espirituais. Lá em Hebreus capítulo 11 fala: sem fé é impossível agradar a Deus.
É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É uma coisa que nós precisamos sempre estar trazendo à nossa mente, irmãos. Amém? Que o próprio Jesus falou, é pela fé, sempre com fé. Sem fé não pode. Amém? O próprio Jesus não pôde operar milagres na sua região, porque o povo não cria. Então, por que você quer sem crer? Entendeu? Por que nós insistimos sem a fé? Amém? Se Jesus estava no lugar dele, querendo fazer milagres, e a Bíblia disse, e se admirou da incredulidade deles. Se admirava da incredulidade deles. E não pôde fazer milagre, não pôde, não é que ele não queria. Amém? Quando a palavra diz não pôde, é porque exatamente você queria fazer algo, mas não pôde, foi impedido de fazer. E qual era o motivo? A incredulidade. Amém? Aleluia. Então, Deus já sabe tudo que você precisa, Ele está pronto para fazer, na hora que crer. Na hora que cumprir os princípios espirituais. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar lendo. Portanto, ele diz, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, eu lendo aqui, estudando um pouco aqui a oração do Pai Nosso, eu pude perceber que existem alguns benefícios na oração e que também nós precisamos despertar para esses benefícios, amém? E como eu estou falando, quero que você lembre disso, eu estou falando de nós orando no nosso entendimento. Nós temos etapas de crescimento espiritual. E como eu falei, a maioria de nós ora no entendimento, no próprio entendimento. Então é um exercício bem mais pesado. Esse som está alto? Não, tranquilo, eu estou achando ele um pouco alto. Orar no nosso entendimento é um exercício bem mais pesado de oração. Está achando um pouco alto? É. Tá bom, estão achando bom. Tranquilo. Amém? A oração no entendimento é um pouco mais pesada. A oração em línguas é um descanso. Amém? É leve e suave. Eu já tenho avisado isso há muito tempo. Eu já tenho ensinado isso há muito tempo. Amém? Agora, existe a oração no entendimento, que é com base nas línguas. Amém? Que vem depois. O entendimento depois das línguas. Mas eu quero ensinar que há benefícios mesmo você orando no seu entendimento. Não é uma coisa errada, é uma coisa excelente. Só é pesada para nós, porque a Bíblia ensina que nós ainda não sabemos o que havemos de pedir como convém. Eu me convenci disso rapidamente, porque eu não sou abestado, se a Bíblia fala, eu entendo, né? Agora, precisamos aprender a ouvir o nosso espírito, inspirado pelo Espírito Santo, para essa oração no entendimento. Amém? Mas também eu faço a minha oração no meu entendimento em alguns momentos. Eu paro e oro simplesmente em português. E Jesus estava ensinando eles aqui a orar na própria língua. Amém? Orar na própria língua. E orar na própria língua é um bom estágio para você ir crescendo na oração e depois orando em outras línguas. E você vai se tornando
mais consciente das coisas de Deus, né? Amém? Aleluia. E aqui eu vejo os benefícios. Vamos lá então. Primeiro benefício que eu percebo aqui, que Jesus disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Amém? Você vai perceber que Jesus, ele vai falar, ele vai ensinar que a nossa oração, ela precisa focar na santificação. Amém? Primeira coisa, para você ter uma oração eficaz, para você tirar benefício da sua oração, é você entender que santificação é importante. Amém? Primeiro, por quê? Porque o nosso Deus é santo. Toda vez que eu digo que o meu Pai é santo, amém? Eu santifico o nome de Deus. Deus não precisa de santificação. Mas quando ele fala que eu vou santificar o nome dele, é eu reverenciar essa santidade de Deus. Amém? É que eu vou adorar essa santidade de Deus. É que eu vou estar consciente de que Deus é santo. Amém? E, consequentemente, a Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Então, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, Pedro ensinando, ele diz: assim como é santo o vosso Pai, sede vós também santos, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Uma oração nunca vai ser eficaz, ela nunca vai extrair os benefícios completos na sua vida, se você não está buscando a santificação. Amém? Se você não estiver buscando santificação, você não vai ser beneficiado completamente. Entenda isso, eu estou falando de benefício completo. Nosso Deus é tão bom que a gente ainda extrai benefício, mas nós estamos falando aqui de extrair muito benefício. Amém? Então, Jesus ensinando, ele disse: olha, presta atenção, o seu Deus é santo. Santifique o nome dele. Então, lá nos Salmos fala que tornem-se iguais a eles os que o adoram. Falando das imagens de escultura. Amém? Tudo o que você adora, você se torna parecido. Amém? Entendeu? Então, se você adora a santidade de Deus, a consciência da santidade chega na tua vida. Amém? O efeito dessa santidade de Deus vai também guardar o teu coração. Você está entendendo? Veja, eu não estou falando que você vai ficar debaixo de condenação apenas nesse sentido. Você está entendendo? Porque nós precisamos andar em santidade. Mas eu estou querendo mostrar para você que no momento e ao mesmo tempo que você se exercita em adorar essa santidade, essa coisa pega em você. Você está entendendo? Aleluia. Amém. Jesus não veio trazer um peso sobre nós, ele veio trazer processos espirituais que afetariam a nossa vida. Amém? Jesus não chegou para Nicodemos e disse: dê tudo que você tem. Amém? Ele não falou isso. Ele só deixou Nicodemos ver quem ele era. E quando Nicodemos viu quem ele era, Nicodemos disse: eu não posso ficar do mesmo modo. Você entende isso? Eu estava meditando sobre isso e entendendo, Jesus, quando ele veio, ele foi o efeito da lei.
Tudo que a lei não conseguiu operar, dizendo não faça isso, não faça aquilo, não toque nisso, não faça aquilo outro, quando as pessoas viam Jesus, aquilo pegava nelas. A lei automaticamente virava algo prático para elas. Sem peso, era um prazer cumprir os princípios. E Jesus, ele não veio para lançar peso sobre nós. Ele veio compartilhar, irmãos. Paulo fala em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, que ele foi feito para nós, santificação. Isso é impactante, irmãos. Ele foi feito para nós, santificação. Amém? A nossa santificação não vai ser na nossa força. Amém? Não vai ser na nossa força. É à medida que eu me aproximo dele, é à medida que eu adoro ele como santo, é à medida que eu me deixo aproximar dessa santidade, que ela vai pegando em mim. Ela vai me tomando, ela vai me tornando, sabe? Você chegar diante de Deus e não adorar a santidade dele. Amém? Mas quando você adora ele como ele é santo, irmãos, isso vai pegar. Isso vai pegar em nós. Por isso que Jesus disse: Pai santificado. Você ora santificando a Deus. Nós não vamos tornar Deus mais santo, irmãos. Nós não vamos tornar Deus mais santo. Mas Ele vai nos tornar mais santos a cada dia. Lembrando você que existe uma santidade posicional e uma santidade processual. Nós estamos nessa santidade processual. Já temos a santidade posicional, mas ainda estamos em santidade processual. E aí, é aí onde Pedro fala, sede santos porque eu sou santo. E também em Hebreus fala que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Amém? Sem essa santificação ninguém verá o Senhor. E a Bíblia mostra, eu não vou ler, tem muita coisa aqui, então eu não vou ficar pegando versículo não, tá certo? Então Jesus foi feito por nós santificação, e a Bíblia também fala que nós estamos sendo santificados pelo Espírito, que nós estamos em santificação do Espírito Santo em nós. Amém? Então é Deus trabalhando a nossa santificação. Não vai ser peso sobre nós. Não haverá peso, Deus está trabalhando nisso. Amém? Aleluia. Mas você pode se ajudar, se aproximando e falando a respeito da santidade de Deus. Se aproximando nessa consciência, o meu Deus é santo. O meu Deus é santo. Senhor, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Toda vez que você adora a santidade de Deus, santidade apega-se a você. Amém? Glória a Deus. Vamos ler um pouco mais. Aqui diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, na terra como no céu. Então eu percebo que a oração, ela também dá coragem para fazer a vontade de Deus. Ela gera em nós coragem para fazer a vontade de Deus. Aqui, irmãos, tem uma verdade tão profunda, tão tremenda, né? Nesse versículo, nessa parte que ele diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu. Essa oração, essas palavras, são palavras de quem não apenas sabe que o céu é um lugar perfeito, que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável no céu, mas de alguém que está disposto a ver a manifestação dessa realidade na terra. Você está entendendo? Ele diz: seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Ele está dizendo para nós orarmos assim.
Amém? Agora, minha pergunta para você: você sabe qual é a realidade do céu? Você sabe. Você tem pelo menos um vislumbre. Lá não tem miséria, não tem doença, lá não tem problemas. Amém? Lá não tem dificuldades. E aqui na terra ele está dizendo: faça-se a tua vontade aqui na terra. Ou seja, vamos trabalhar para estabelecer, para ver a tua vontade sendo feita na terra. Você está entendendo? E ao mesmo tempo, nós vemos uma consagração. Como Jesus estava lá no Getsemane, e ele sabia que, naquele sentido, a vontade de Deus para ele era dolorosa. Amém? Mas mesmo assim ele teve coragem. Mesmo assim, em oração, ele dizia: não seja feita a minha vontade, Senhor, mas a tua vontade. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Amém? Então, quando você entende isso, coragem é dada para você. Jesus foi dizendo para Deus: Senhor, eu não quero fazer isso, mas eu entendi que é a tua vontade. Então, que não se faça a minha, mas que se faça a tua. Você entendeu? Então, isso é também uma consagração ao plano de Deus para a nossa vida. Tem muita gente, irmãos, que sai da vontade de Deus porque não ora se consagrando dessa maneira. Eu ministrei a última vez que eu falei aqui na igreja a respeito de sofrer. Quem lembra disso? Amém. Você já está mais disposto a sofrer? Amém. Tem coisas que nós vamos sofrer, irmãos. Você está entendendo? Jesus, ele era obrigado a sofrer. Ele foi obrigado a sofrer a cruz. Paulo foi obrigado, não por Deus, mas pelo mundo, as circunstâncias que estão nesse mundo. Paulo era obrigado a sofrer para pregar o evangelho. Onde Paulo foi chamado para pregar, ele tinha perseguições, tinha investidas do diabo, um espinho na carne dele. Amém? Mesmo assim, ele disse: não me importa. O que me importa é que eu cumpra a minha chamada. Amém? Lá em Atos capítulo 20, ele fala a respeito disso. Contanto que eu cumpra o ministério que eu recebi do Senhor, eu não me importo. Porque o Espírito tinha dito a ele: você vai sofrer lá. E ele disse: eu não me importo de sofrer. Contanto que eu cumpra o ministério que Deus me deu. Amém? Aleluia. Então, quando nós oramos consagrados, seja feita a tua vontade, porque a maioria das nossas orações é: Senhor, eu estou com vontade. Sim ou não? Tá, irmão, vamos lá. Senhor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu tenho esse plano, eu tenho vontade de ter isso aqui. A maioria das nossas orações é a nossa vontade. Amém. E ele está ensinando: não, é a vontade de Deus. E orar isso, irmãos, dá força. Amém. Orar isso nos fortalece. Jesus foi fortalecido ali naquele lugar. Paulo foi fortalecido. Toda vez que Paulo dizia: Senhor, se eu tiver que sofrer, eu vou sofrer. Aí Jesus disse assim: levanta que eu estou contigo. Era. Até o Senhor disse para Paulo assim: não, rapaz, eles vão te matar. Senhor, eu estou pronto para morrer. E aí o Senhor disse assim para ele: vai, porque eu ainda vou te levar até Roma, tu ainda vai pregar para reis.
Você entendeu? Muitas vezes a gente é fraco porque não tem essa consagração. Se você não se consagrou, se você não passa por uma etapa difícil, a unção, a graça não te fortalece, entendeu? Quando chegar a outra, você está mais mole ainda. E aí a gente vive de tropeço em tropeço, tropeça aqui, cai acolá. Aí a música vale. Mas não é alegria, é uma tristeza. Antigamente a gente cantava alegre, né? Tropeça aqui, Aí a Chay ainda gritava, ainda dá unção aí. Ela está lembrando que ela cantou muito. Fazia até o tropeço assim. Ore assim, não me deixe cair em tentação. Amém, irmãos? Nós precisamos estar consagrados. Precisamos orar orações de consagração. As orações de consagração, elas vão nos fortalecer. Amém? Aleluia. Quantos casamentos são acabados, são terminados, porque as pessoas não querem mais sofrer, elas não aguentam mais. Senhor, eu não aguento mais essa mulher, eu não aguento mais esse homem, eu não aguento mais esse menino, eu não aguento mais esse vizinho, eu não aguento mais, eu não aguento. É só isso a nossa oração. Enquanto a gente deveria orar, Senhor, a tua vontade vai ser feita, meu casamento não acaba. Eu dei minha palavra, vou ficar casado. Eu vou passar por isso aqui, nós vamos passar por isso aqui, depois nós vamos se ajeitar de novo e nós vamos para frente. Aí vem a graça de Deus. Aí a graça de Deus vem e diz assim, é isso mesmo, eu estou com vocês, o diabo não vai vencer. Vocês vão vencer, eu vou colocar vocês num lugar bem alto. Amém? Aleluia. Muitos desistem dos filhos, muitos desistem de empregos que deram graças a Deus. Deus abriu uma porta para mim, rapaz. Pensa numa bênção. A primeira dificuldade, eu não aguento aquele chefe. Eu não aguento não sei o quê. Eu não aguento mais ganhar pouco. Não aguento mais esse salário que eu recebo. Entendeu? Ao invés de consagrar ao Senhor. Senhor, eu disse, foi o Senhor que me deu esse emprego. Então eu vou segurar ele aqui, Senhor. Até que o Senhor me mostre outra coisa. Enquanto isso, Pai, eu estou precisando de dinheiro, faz um milagre. Aí Deus disse, eu estou contigo. Fui eu que te botei aí mesmo, essa porta fui eu que abri. Então, Deus, a graça vem, irmãos. A graça, Deus diz para Jesus, não se preocupa, eu estarei contigo. Amém? Aleluia. Estava escrito que ele ia ressuscitar ele. Você está entendendo? Já estava escrito, porquanto não deixarás a minha alma no inferno. A palavra lá é inferno. Entendeu? Estava escrito. Só que, é claro, vem um momento, irmão, não é fácil. As dificuldades estão nessa vida. Jesus tinha que passar pela morte, mas ele conhecia a palavra. E Deus já tinha dito para ele, tu não deixarás a minha alma no inferno. Jesus sabia daquilo, mas ele precisava da força. Nem sempre é fácil. Ele disse, o Espírito está pronto, eu tenho todas as informações aqui. Eu tenho tudo por dentro, mas a carne é fraca. Amém? A carne é fraca, as dificuldades vêm, as pressões vêm. E Jesus precisou de força e ele disse, eu vou me consagrar. Eu vou ficar aqui. E ele ainda avisou ainda para os discípulos, ei, vigia e ora. Ei, vigia e ora.
Aleluia. Amém? Então, esse benefício da força pela consagração, irmãos. A força que vem da consagração. Amém? É muito importante você saber o que Deus te chamou para fazer. É muito importante você saber o que é de Deus na tua vida. Amém? Aleluia. É muito importante você saber o tempo que você está em Deus, as coisas que Deus tem chamado você para fazer. Amém? Eu já contei minha história e vivo contando para você. Antes de ser pastor no Verbo da Vida, eu fui chamado para ser pastor em outras igrejas. Amém? Enquanto eu estava trabalhando no diaconato da igreja. E me chamavam para ser pastor. Eu disse, não, mas o meu tempo é esse aqui. As pessoas me chamavam para mudar de igreja porque eu morava na última rua do Bom Jardim e congregava no centro da cidade. E as pessoas diziam, por que você não congrega aqui pertinho da sua casa? Por que você não congrega no Verbo da Vida Bom Jardim? Tem um Verbo da Vida bem aqui no Bom Jardim. Por que você não congrega? Porque Deus não me chamou para congregar lá. Eu sei onde Deus me chamou para ficar. Amém? Você está entendendo? É importante você saber, irmãos, estar consagrado nisso. Amém? Estar consagrado nisso, porque não é fácil. Não é fácil você andar mais de 1 quilômetro para pegar um ônibus com 2 crianças. Amém? Mas vinha força, vinha alegria. Amém? Não era fácil passar por dentro da lama, com as calças arregaçadas, sair quase 2 horas antes da hora do culto de casa, para poder chegar na hora do culto. Não era fácil, mas tinha uma graça. Havia uma graça ali, ó, cercando, fortalecendo, entendeu? Botando você no lugar. As pessoas olhavam assim, mas como é que pode? Pode por causa da graça. Nossa família falava, vizinho falava, irmão falava. Não, eu sei onde Deus me chamou para estar. É importante, irmão, você saber. Amém? É importante você entender isso. E como eu entendo isso? Oração de consagração. Era isso que Jesus estava falando. Se consagra. Diga para o Senhor, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero a tua vontade, acima de qualquer... Não é aquela coisa assim, seja feita a vontade do Senhor. Não é isso, isso é conformismo. Eu estou falando de você saber. Não é aquela coisa assim, joga a casca de laranja no caibro para ver se fica, não. Tem muita gente que sabe nem o que é que eu estou falando aqui. Mas eu pensei já fez. Qual é a tua vontade, Senhor? Seja feita a tua vontade. Vou jogar, se ficar, fica. Se não ficar, não fica. Caiu. Não é isso, irmão, é convicção. Amém? Eu estou falando a respeito de nós orarmos mesmo, até saber. Amém? Orar até saber, orar até saber. Amém? Estamos falando de oração. Aleluia. Deus é bom. Como é que eu me concentro, irmão, desse jeito? Vou pegar. Dá certo, dá certo. Versículo 11, eu vou correr aqui, tá bom? Mas eu estou gostando, hein? Deixa eu gostar muito não, senão eu vou me embora. Aleluia. Glória a Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Tem outra coisa aqui que eu coloquei aqui. Nesse versículo aqui. É que a oração, ela prepara o caminho da transfiguração. Amém? Ela prepara esse caminho da transfiguração que eu estava acabando de falar. Eu estava lendo isso e me lembrei também
do livro do Tony Cook. Eu estou sendo muito impactado pelo livro do Tony Cook, irmãos. Ele fala a respeito dessa coisa da transfiguração, né? Ele fala sobre oração também. E isso tem me inspirado muito. Isso aqui não foi exatamente do livro não, mas eu fiquei inspirado em algumas coisas também. Amém? E essa oração de consagração, ela prepara esse caminho para a transfiguração. Porque Jesus, você lembra, ele orou e foi transfigurado, não é? E essa palavra transfigurado, a qual Jesus foi lá, né? A realidade do espiritual veio, você lembra disso, né? Ele se tornou como espírito, foi uma transfiguração. Aí você diz assim, pastor, mas nós vamos também ser transfigurados? Romanos capítulo 12, versículo 2, quando a Bíblia diz assim, e vós, amados, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aquela palavra transformai-vos é exatamente a palavra que denota lá o que Jesus passou, a transfiguração. Ela é a palavra metamorfosel. É de metamorfose, é exatamente a mesma palavra. A palavra que estava lá, é a palavra que está lá em Romanos 12, e é também a mesma palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, quando a Bíblia diz que nós também somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito. Você não vai ser transformado de glória em glória, na mesma imagem, irmão, sem oração, sem essa consagração. Seja feita a tua vontade, entendeu? É isso que vai fazer a mim e a você sermos transformados de glória em glória. Por isso que eu coloquei aqui, ela prepara o caminho para a transfiguração. Como assim, pastor? Eu vou me formar em outra coisa? Não, você só vai revelar quem você é de verdade. Essa transfiguração onde o espiritual ele sobrepuja o natural. Amém? Porque eles viram Jesus ali transfigurado como ele era no Espírito. E a Bíblia diz que nós de glória em glória somos transfigurados também na mesma imagem, porque já temos no Espírito, isso vai ser transformado, vai ser manifesto em nós essa transfiguração, através da oração. Amém? Aleluia, isso é uma coisa muito alta para nós, mas é nosso. Foi o que Deus nos deu, essa transfiguração, ser transformados de glória em glória. Seja feita a tua vontade, Senhor, na terra como no céu. Não, Deus não nos salvou para nós ficarmos desse mesmo modo que nós estamos, não. Não foi, está escrito lá, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, e está lá, nós somos transfigurados na mesma imagem como pelo Senhor, o Espírito. O Espírito está, aquilo que eu falei, se aproxima da santidade, transfiguração. Faça-se a tua vontade, transfiguração. Não foi para a gente ficar desse jeito que a gente está. Está errado a gente ficar do mesmo jeito. Vou dizer de novo, é errado nós ficarmos do mesmo modo. O natural para nós é transfiguração. Transformados de glória em glória. Amém? Aleluia! Ele diz assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Você notou que essa ministração era para ser umas 2 horas, né? Sim? Amém? Então pronto. A gente sai daqui 1 hora, tá bom, né? Estou brincando. É porque tem tanta coisa, irmãos, aqui, que eu gostaria de aprofundar, amém? Mas não tem nada não, depois eu repito de novo essa ministração. Aqui Jesus disse, ore assim, ore desse modo. Olha como é que Jesus manda a gente orar. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Será que a gente ora certo? Será que nós temos orado certo? Porque Jesus diz assim, ora para hoje.
Vive o hoje. Pede o pão de hoje. Amém? E aqui eu vejo que a oração firma a minha fé. A oração firma a nossa fé, irmãos. Porque isso é fé. Viver hoje é fé, irmãos. Viver amanhã, ansiedade. Viver amanhã, preocupação. Amém? Jesus sempre ensinou, viva cada dia, porque cada dia você tem o que vencer. Ele diz, não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque a cada dia tem o seu próprio mal. Amém? Então aqui vai firmar a minha fé. A oração firma a tua fé, se você orar do modo certo. Amém? Viva o teu hoje. Ore o teu hoje. O que você está precisando para hoje. A tua necessidade hoje. Isso fortalece a tua fé. Pastor, mas eu não posso fazer um projeto na minha vida? Pode, mas você não pode estar ansioso. Você não pode estar preocupado. Você não pode antecipar coisas na sua vida. Amém? Dessa maneira. Vive o hoje com fé. Amém? Aprende a crer a cada dia. Amém? Deus não está preocupado com amanhã. Se você precisar de 1 milhão para hoje, você acha que Deus é capaz de lhe dar? Amém? É nível de fé que nós estamos falando. Eu estou dando um exemplo. Vamos diminuir para ajudar você. Se você precisar de R$ 50 para hoje, você acredita que Deus pode te suprir? Amém. Aumentou, não foi amém? Se você precisar de R$ 100 para hoje, você acha que Deus pode te suprir? Amém. Ele pode. Se Ele pode hoje, por que Ele não pode amanhã? Amém. Por que Ele não pode no dia da tua prestação? Por que Ele não pode resolver essa dívida? Por que Ele não pode botar comida na tua mesa? Pode. O problema é que nós não estamos deixando Deus fazer. Nós estamos antecipando, preocupando, ansiosos, buscando o que não era para buscar. Porque quando você antecipa, você começa a buscar. Meu Deus, qual é a solução daquele negócio? Qual é a solução daquele negócio? Entendeu? E era para nós estarmos focados no hoje, a servir a Deus hoje, adorar a Deus hoje, render graças a Ele hoje. Amém? Porque Ele é poderoso para suprir cada uma das nossas necessidades. Amém? Tudo o que Ele prometeu, Ele é capaz de fazer. Amém? Glória a Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aleluia. Não tem por que nós nos preocuparmos com o amanhã. E hoje Ele supre. Amém? E amanhã, quando for hoje para você, Ele vai suprir. Amém? E no dia da tua prestação, quando for hoje, Ele vai te suprir. Porque Ele é fiel para fazer o que Ele disse que faria. Vamos seguir. Jesus continuou falando. Eu quero que você entenda, irmão, isso aqui foi só o que eu entendi. Se você mergulhar aqui, você vai ver tantos benefícios. Ele diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Amém? E eu vejo que a oração restaura a comunhão. Amém? Primeiro ela restaura comunhão com o homem. E depois ela restaura a comunhão com Deus. Se você tiver com comunhão quebrada, a oração te leva de novo à comunhão. Mas perceba que Jesus está ensinando aqui. Ele está dizendo: perdoa as minhas ofensas,
assim como eu perdoo a quem me tem ofendido, ou as minhas dívidas. Isso está dizendo que Deus só vai me perdoar na medida do meu perdão. Deus está dizendo assim, reate a comunhão com o seu irmão, e você vai poder reatar comigo. Amém? Você está entendendo? Eu estou falando de extrair os benefícios completos da oração. É claro que se você tem alguma besteirinha aí no teu coração a respeito de alguns irmãos, ou qualquer outra pessoa, você não vai para o inferno por causa disso. Amém? É claro que você não vai perder tudo, mas você também não ganha tudo. Você não desfruta de tudo. Aí, pastor, então vou ficar desse jeito mesmo. Eu só quero dizer que um abismo chama outro abismo. Amém? Um abismo chama outro abismo. Então você não pode ficar nessa condição. Não dá, irmão, não dá certo você chegar para Deus, chegar entre aspas aqui, diante de Deus falando, ô Senhor, me perdoa. Ó Senhor, me perdoa, sem você perceber dentro de você, que você tem que perdoar as pessoas. Que você tem que tratar esse negócio aí. Amém? Até porque o Espírito Santo vai ficar constrangido. Vai ficar entristecido. Amém? Por isso, Jesus está dizendo, quando você orar, peça perdão a Deus. Se você tiver cometido falhas, peça perdão. E diga assim, como eu perdoo também. Que é para você lembrar que não apenas Deus perdoa, mas Ele também quer que você ande em perdão. E seja imitador dEle. Ele é capaz de perdoar, então seja capaz de perdoar também. Porque senão você não vive a plenitude. Eu tinha um rapaz que cortava meu cabelo. E um dia eu cheguei lá, era crente, diácono da igreja, a qual ele pertencia, pregador. E na oportunidade, na casa dele, eu vi uma revista, que um trabalho de uma igreja. E era um trabalho no presídio, e aqueles homens estavam batizando presidiários. E ele disse assim, uns cabas desse aí, rapaz, isso aí era para morrer tudinho. Aí eu não entendi aquilo, né? Eu disse assim, não, você acha que eles não têm uma outra oportunidade? Rapaz, esse cara aí faz muito mal. Ele começou a falar da história do cara que matou a mãe dele. Né? O cara que matou a mãe dele, ele não perdoava o rapaz que tinha matado a mãe dele. E eu sei que não é fácil, né? Mas eu falei para ele, eu digo, olha meu irmão, você lembre de uma coisa, você já foi um homem do mundo, e você sabe que quando a gente está nessa condição do mundo, a gente pode ser o melhor homem do mundo, mas dependendo de uma circunstância, a pessoa mais ruim. Você sabe o que é que você poderia fazer depois de uma droga? Amém? O que é que eu estou falando? Ele continuava, ele tinha coisas ruins no coração, e ele estava vivendo. Eu não acredito que ele ia para o inferno por causa daquele sentimento que ele tinha para com aquela pessoa. Amém? Mas ele não estava desfrutando da plenitude do que ele poderia desfrutar com Deus. Quando ele falou isso, irmãos, o semblante dele mudou. Foi perceptível ele sendo livre, porque ele disse, eu vou perdoar ele. Irmãos, eu tenho certeza que doenças, se tinha alguma doença no corpo dele, porque isso causa doença em nós, aquilo foi embora. Nem toda doença é causada por isso. Amém? Mas existem doenças causadas pela mágoa no coração, pelo rancor. Amém?
Mas a verdade é que ele ficou livre espiritualmente, irmãos. Amém? E Jesus disse: perdoa como nós perdoamos. Nós fomos perdoados de coisas tão ruins pelo Senhor. E ele disse: perdoe seu irmão, porque eu também lhe perdoei. Amém? Aleluia. Então, são os ensinos de Jesus aqui para nós. Na oração, são benefícios da oração, irmãos. Quando fores orar, amém? Quando você for orar, ore assim. Você vai extrair esses benefícios para a sua vida. Quando você for orar, lembre dessas coisas. Você vai ter muitos benefícios. Talvez a tua vida mude completamente. No sentido que eu estou falando, de você passar a praticar essas coisas. Não é que você não tenha uma vida transformada, mas pode ser que tenha coisas que estão travadas na tua vida, travadas, e elas vão destravar em nome de Jesus. Amém? Com essa consciência. Diz assim: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso me mostra que a oração traz direção do Espírito Santo. Amém? Ele está falando sobre conduzir. Na verdade, a palavra no original fala sobre conduzir mesmo. Não nos conduzas à tentação. Né? Nós sabemos que Deus não vai conduzir as pessoas para a tentação. E por isso nós podemos entender que ele está falando sobre nós estarmos debaixo da direção do Espírito. Amém? Orarmos por direção. Orarmos por orientação. Amém? Deus quer guiar os nossos passos, irmãos. Amém? Deus quer guiar a nossa vida. Deus quer conduzir a nossa vida. Oração traz direção. Se você está sem saber o que fazer na vida, dedica tempo à oração. Amém? A Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Deus nunca vai guiar um filho dele para uma tentação. Deus nunca vai guiar um filho dele para um negócio ruim. Deus nunca vai guiar um filho dele para o abismo. Deus nunca vai guiar um filho dele para que ele fique doente. Amém? Para ele se dar mal na vida. Não, as direções de Deus são todas boas, perfeitas e agradáveis. Amém? Então, se tem coisas dando errado na nossa vida, pode escrever: eu não fui guiado. Amém? Eu não fui guiado. Pastor, eu posso ser guiado para tudo na minha vida? Pode. Amém? É claro que tem coisas que não são necessárias, exatamente necessárias. Amém? Como a roupa que você vai vestir. Não precisa você estar orando: oh Senhor, me revela qual a roupa que eu vou vestir hoje. Né? Ele já revelou ordem e decência. Amém? Então, assim, tem coisa que pode ser, é desnecessário, né? Senhor, me guia o que é que eu vou comer hoje. Não. Tem gente que está precisando ser guiado para comer. Aos pastos verdejantes. Tem que ir para os pastos verdejantes. Diga assim: Senhor, me leva aos pastos verdejantes. Diga. Amém. Que Deus te dê muito repolho, alface. Que Deus te dê muito pasto verdejante, irmão. Amém. Amém. Amém, irmãos? Guia-me aos pastos verdejantes. Brincadeiras à parte, né? Você sabe que eu gosto de brincar. Mas nem tudo precisa dessa direção,
específica de Deus. Amém? Muito embora nós somos também guiados na alimentação. Amém? Podemos ser. Amém? Eu já contei aqui uma vez a Mulane fez uma comida lá em casa, e eu ia comer, sentei na mesa, peguei a comida, botei no prato e freou aqui dentro. Eu disse, eu não quero comer isso aqui, lembra? Eu não quero comer, vou comer outra coisa. Deixei de lado e fui comer outra coisa. E depois, não sei se foi mais à noite, não sei se foi à noite, foi um pouquinho mais depois, quando eu abri o alimento que a gente tinha comprado, para nós era fresco, o bicho tinha coisa podre dentro. E eu não senti cheiro ruim, não senti nada, só senti o freio aqui dentro. Eu disse, eu não vou comer, e não comi. Então, muitas vezes a gente pode ser guiado nesse sentido também, amém? Mas Jesus disse, não nos deixes cair em tentação, ou não nos guia para a tentação. Eu estou querendo que você entenda isso. Existe uma direção de Deus para nós, irmãos. Amém? Deus tem direções específicas, verdadeiramente, sem a brincadeira, pastos verdejantes. Amém? Águas tranquilas, águas de descanso. Deus não quer que a gente viva de qualquer maneira, Deus quer dar direção para nós. Mas isso vem através de oração. Amém? Precisamos aprender a orar. Precisamos não apenas aprender a orar, como orar, as coisas a serem ditas na oração, mas também ter a prática, o exercício da oração. Amém, irmão? Sem nunca esquecer da oração em línguas. Amém? Glória a Deus. Eu quero dizer para você que a oração em línguas traz todos esses elementos e muito mais. Amém. Sei por experiência própria e pela palavra que garante. A palavra garante que a oração em línguas é perfeita. É a oração perfeita. Amém? Glória a Deus. Você foi abençoado? Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que você foi abençoado. Fica na graça e na paz e pratique essa palavra.